Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Galera, hoje a gente vai tratar de algo de extrema importância que todos os traders deveriam tomar o total cuidado com relação a isso, que é a parte psicológica na hora de operar, né? A psicologia dos traders, né? Eu vou passar aqui para vocês um resumo de como funciona a cabeça da maioria dos traders, principalmente os iniciantes, e aonde a gente precisa tomar cuidado para que a gente melhore a nossa performance. Antes disso, galera, eu vou pedir para vocês, quem não nos segue ainda, começar a nos seguir, ativar o sininho, deixar um comentário aqui embaixo, que isso nos ajuda bastante a criar novos conteúdos, pedindo o que vocês precisam, compartilhar com os seus amigos, que esse conteúdo é de extrema importância, e ativar o sininho e compartilhar aí com a galera, beleza? Então, vamos lá. Né? Basicamente, a gente tem três sentimentos que reinam na nossa cabeça quando a gente está operando. Né? Quais são eles? Medo, ansiedade e euforia. O medo, né? Começando pelo medo, o medo está atrelado ao trade. A nossa cabeça ela tem medo do que a gente não conhece. Então ela nos protege disso. Então sempre que a gente chegar na nossa frente algo novo, alguma estratégia nova, algum processo novo, algum tema novo, a gente tende a não querer absorver isso porque a gente não conhece. E isso é a nossa cabeça que faz inconscientemente. E um outro grande medo que também persegue os traders, principalmente os iniciantes, é voltar a sentir alguma emoção negativa do passado. No caso do trade, uma grande perda, né? Ou deixar de fazer um trade porque tem medo de um stop, mas sabe que ele é assertivo. Então, são uma sucessão de problemas que passam na nossa cabeça, mas que estão atrelados ao medo que a gente precisa corrigir para que isso não interfira na nossa performance. Um outro sentimento que também está na nossa cabeça o tempo todo é a ansiedade, né? A gente projeta muito o futuro atrelado ao que a gente viveu no passado. E a gente esquece de conectar o presente. O que seria isso? A gente precisa parar e entender o nosso sentimento naquele momento, naquele, naquele problema do trade ou naquele stop. A gente tem que desconectar o passado e desconectar o futuro, porque isso não vai nos ajudar no crescimento. Né? E a gente tende também a repetir muitos padrões, né? Nossos hábitos, crenças, atitudes do passado, que isso a gente precisa corrigir também, principalmente se são padrões de repetições ruins. Né? Um outro grande sentimento é a euforia. Né? A gente tem dois vértices com relação à euforia, que quando a gente tem uma sucessão de bons trades, né, no dia principalmente, a gente tende a querer resolver todos os nossos stops históricos naquele dia, né? E isso é muito perigoso. Por quê? Porque a gente precisa saber o momento de parar, né? Não tradar também é tradar. A gente saber o momento de parar também é tradar. E na contraparte também, né? Se a gente tem uma sucessão de perdas no dia, de trades errados no dia, e a gente não souber parar, né? A gente pode fazer um estrago muito grande na nossa semana, no nosso mês, na nossa conta, né? E também a gente, depois de passar por uma situação ruim dessa, a gente vai buscar ver os nossos amigos, companheiros, colegas, e a gente percebe que eles tiveram ganhos no dia, né? E a gente não. Então isso impacta muito mal na nossa cabeça. A gente precisa entender esse sentimento e saber fazer
a correção desse problema, né? Então, como é que a gente começa a resolver tudo isso? Primeiro passo, a gente precisa ter a consciência. Se a gente sabe aonde a gente peca, na euforia, na ansiedade, no medo e nos outros sentimentos, mas como esses são os principais, se a gente sabe onde a gente erra, onde a gente peca, já é uma grande situação para fazer com que a gente saiba o que a gente precisa mexer, né? Quanto maior for esse nível de consciência, mais livre você é de você mesmo, mais livre você é emocionalmente, espiritualmente, intelectualmente e principalmente financeiramente. Porque a gente sabe onde a gente erra e a gente sabe como a gente pode fazer para consertar, né? Aonde a gente precisa bater para consertar, para melhorar a nossa performance, né? E o que a gente precisa fazer para resolver isso tudo? A gente tem dois caminhos. O primeiro caminho, que é o mais fácil, porém o mais longo, né? É o caminho da repetição. Repetir um novo comportamento, uma nova convicção, um novo hábito. Essa repetição vai fazer com que a nossa cabeça ela entenda que aquilo ali é o normal, é o que ela deve fazer. Então, se a gente tem, né, a repetição de que toda vez que eu sentir medo, eu vou respirar fundo e vou fazer alguma coisa que faça eu parar de sentir medo, né, com o tempo a gente vai parar de sentir medo automaticamente. A gente vai automaticamente identificar a situação e eliminar ela e continuar seguindo em frente do que a gente tem que ser feito. E a segunda maneira é vivendo uma experiência de alto impacto, né? Nesse momento, a gente vai ressignificar muitas coisas na nossa vida, nossas condutas, nossas crenças e afins, e com isso vai fazer com que a gente tenha uma nova visão das coisas, né? Então, né, com novos comportamentos, a gente colhe novos resultados. Então, quando a gente começa a ter novos hábitos, novos comportamentos, tudo que a gente começa a fazer de novo, a gente vai colher algo novo. Então, se a gente começa a fazer algo de novo que agregue performance operando no mercado financeiro, a gente vai colher performance no mercado financeiro. E é assim que a gente tem que pensar sempre, né? E aí, existem duas ferramentas que vão ajudar bastante a gente. A primeira dela é a visualização. A visualização, atletas de alta performance usam muito ela. Mike Tyson, Michael Phelps, Ayrton Senna, galera de ponta mesmo. Eles usam muito essa visualização como técnica. O que quer dizer a visualização? A visualização é tu mentalizar tudo o que você tem que fazer, como que você vai agir, mas fazer isso com frequência, diariamente. Se acontecer isso, eu vou fazer isso. Mas isso vai fazer tudo mentalmente, todos os dias, antes de começar a operar. Então, isso vai treinar sua cabeça para pensar mais rápido e isso vai te ajudar a fazer leituras mais rápidas. O teu cérebro vai agir mais rápido e, consequentemente, o teu corpo vai agir mais rápido. Ou seja, teu cérebro vai captar o que ele precisa fazer e você vai executar sem hesitação mais rápido. É criar cenários e atitudes que a gente vai fazer em decorrência de qualquer situação que nos apareça na frente para a gente conduzir da melhor forma possível a nossa operação. E a outra ferramenta é a gestão emocional. O que é a gestão emocional? Quando a gente se sentir com medo, a gente precisa parar, respirar e entender o porquê o medo e entender por que eu estou sentindo medo e se ele está me ajudando em alguma coisa naquele momento sentir medo. Porque às vezes sentir medo, né, como eu disse, sentir medo é uma questão de proteção, né? A gente não vai passar numa guerra
sem roupa de guerra, sem uma arma, sem um escudo, sem um capacete. Se a gente não tiver isso, a gente vai ficar com medo. Consequentemente, a gente não vai entrar no campo de batalha. Então, o medo é bom, mas a gente precisa entender que se naquele momento a gente está sentindo medo, o medo é bom para o que a gente está fazendo. E isso a gente só vai parar, tem que parar, respirar, entender o que está acontecendo, se conectar consigo mesmo e aí ressignificar se o medo é válido ou não. E se ele não for válido, desconsidera ele e segue em frente. Né? Isso é para todas as emoções que você está sentindo na hora do trade, principalmente, né? Porque o nosso papo é sobre o trade. Então, na hora que você sentir uma emoção e essa emoção você já tem consciência que ela está te atrapalhando de alguma forma, né? Ou se você não sabe se ela está te ajudando ou atrapalhando, mas quando ela aparece você fica desestabilizado, para, respira, se pergunta se ela está te ajudando, se ela não tá, se essa emoção não está te ajudando. E se você interpretar que ela não está te ajudando, desconecta ela da sua operação. Isso não vai acontecer da noite para o dia. A gente precisa treinar. Isso é algo que a gente precisa fazer todos os dias. Mas vocês vão ver que a evolução vai aparecer. Quando aparecer, vocês já vão ver o resultado de vocês no final da semana, no final do mês, no final do ano. Beleza, galera? Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Novamente eu vou pedir, se ainda não é nosso seguidor, comece a nos seguir, ative o sininho, a gente manda conteúdo de segunda a sexta às 18 horas. Aqui embaixo está o nosso Instagram, tem o nosso grupo do Telegram. Esse grupo do Telegram ele é totalmente gratuito. Eu mando todos os dias morning call, mando agenda econômica, mando todos os ativos que a gente precisa visualizar para saber como é que vai estar o mercado. Mando os pontos calculados do dólar, alvos de saída, onde ele fica comprado, onde ele fica vendido. A galera lá também é super gente boa. Entra lá no nosso grupo do Telegram, galera. É de graça. E compartilha esse vídeo aí com um amigo de vocês que está precisando de ajuda. Manda lá no grupo da família, dos amigos do trade. Beleza, galera? Tamo junto, até a próxima. Tchau.